Estimados telespectadores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Hoje temos como tema mercado de trabalho, emprego, desemprego e a desigualdade social. Dr. Inocêncio, boa noite. Boa noite. E feliz 2026. Viva, bom ano a todos. Primeiramente, gostaríamos todos aqui de saber o que é mercado de trabalho. Boa noite mais uma vez a todos os telespectadores que nos assistem, nos ouvem pelo mundo afora. Portanto, vou fazer aqui uma breve definição de forma sintética e compreensível. O mercado de trabalho, na verdade, é o ambiente onde ocorre a interação entre empregadores, aqueles que oferecem vagas de trabalho, e trabalhadores, indivíduos que encontram-se em atividade econômica ativa, ou melhor, aqueles que buscam emprego em troca de remuneração. Normalmente, a dinâmica é regida pela lei da oferta e da procura. Quando há mais vagas do que candidatos, a concorrência diminui. Por outro lado, quando há mais candidatos que vagas, a concorrência aumenta. Consequentemente, a qualificação é mais valorizada. O mercado de trabalho é influenciado por fatores econômicos, sociais e políticos, além de envolver a negociação de salários, benefícios e condições de trabalho. E, por outro lado, o emprego podemos definir como uma atividade remunerada, com vínculo formal, por intermédio de um contrato de trabalho, que define direitos e deveres, como o salário, a jornada de trabalho. Isto depende de cada país. Na realidade angolana, 8 horas, em algumas empresas um pouco mais acentuado, mas a grosso modo são 8 horas. Diante do trabalho realizado pelas pessoas que são empregadas, tem então o benefício ou o salário. Portanto, ela distingue-se por ser uma ocupação paga e formal. Enquanto trabalho é um termo mais amplo que engloba qualquer atividade produtiva, remunerada ou não. Entretanto, trabalho é diferente de emprego. E o desemprego é a condição de pessoas em idade produtiva que estão sem um trabalho remunerado, mas que se encontram disponíveis para trabalhar. No entanto, encontram-se desocupadas e sem rendimento formal. De uma forma básica e sintética, esta é a definição do mercado de trabalho. Muito obrigada, Dr. Inocêncio. Antes de darmos sequência ao nosso tema, quero aqui reforçar mais uma vez a todos os nossos telespectadores, internautas e não só, para que subscrevam no canal, deixem um like, partilhem com mais pessoas e que, para além do nosso canal, o Dr. Inocêncio André possui um livro. Este livro que foi lançado em 2018, cujo nome é Mercado Financeiro Internacional, Surgimento das Crises Financeiras Mundiais. Eu tenho aqui uma cópia
quem quiser adquirir é só mandar uma mensagem para o contacto 972 12 83 38. 972 12 83 38. Também dizer que existe uma empresa prestadora de serviço com nome IA. A IA ajuda a sua organização a cuidar das pessoas, do negócio, do planeta, com uma abordagem informada pela complexidade. Os serviços da IA são diagnóstico organizacional, prognóstico organizacional, elaboração de estrutura organizacional, monitoramento organizacional, estudo de viabilidade, auditoria geral, consultoria financeira, avaliação empresarial, contabilidade, fiscalidade, recrutamento e seleção, formação nas áreas de contabilidade e recursos humanos, pesquisas independentes, métodos de investigação científica e elaboração de teses, planejamento estratégico, implementação dos programas ESG, serviços domésticos, que dentro dos serviços domésticos estão incorporados babá, cozinheiro, governanta, lavadeira, cuidador de idosos, faxineiros, entre outros. Assim sendo, é só deixarem uma mensagem para o IA Negócios, direçãogeral@gmail.com, ou liguem para o número 972 12 83 38, que terá alguém disponível para os receber. Dando sequência à nossa entrevista, Dr. Inocêncio, pode aqui nos dizer qual é a taxa atual do desemprego nos últimos anos dentro do nosso país e fora também? Muito bem. O desemprego é um problema sério. Portanto, a taxa de desemprego em Angola, no segundo trimestre de 2025, se a memória não me falha, esteve estimada em torno de 28,8%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística da República de Angola. Este percentual representa uma queda em relação aos 29,4% do trimestre anterior de igual período. Em Angola, no segundo trimestre, havia 12,95% de milhões de pessoas empregadas, das quais 6,39 milhões eram homens e 6,56 milhões eram mulheres. A taxa de emprego encontrava-se em torno de 63,3% para a população com 15 ou mais anos, com 2,56 milhões de pessoas a ter um emprego formal. Se verificar no universo de 36 milhões de pessoas que compõem a República de Angola, mas neste caso, quando falamos da taxa de desemprego, estamos a nos referir simplesmente à população economicamente ativa, e 10,2 milhões de pessoas a trabalhar no setor informal. E aqui o setor informal, estamos a nos referir àquelas instituições ou pessoas no geral que detêm o poder financeiro e que fazem contratações que não estão dentro da legislação de trabalho. Temos aqui, por exemplo, os vendedores ambulantes, que de uma forma indireta também acabam tendo aquilo como a sua atividade econômica ativa ou como emprego. Temos aqui algumas pessoas que contratam serviços domésticos e que não seguem as regras estabelecidas na Lei Geral do Trabalho. Então, tudo isto estamos a nos referir a este trabalho informal que aqui nós mencionamos. E como é que a gente então define aqui este emprego informal? A atividade profissional que não possui um vínculo empregatício.
ou seja, sem carteira assinada, se tivermos que aqui relacionar, ou então sem um contrato celebrado, em que o trabalhador não tem direitos garantidos pela lei, como férias remuneradas, 13º, seguro, desemprego, auxílio doença ou então aposentadoria. Portanto, na prática, o comportamento entre o emprego e o desemprego significa de que em cada 100 angolanos em idade ativa, somente 14 conseguem ter emprego formal. Em cada 100 angolanos, ok? E, portanto, a diferença, obviamente, é informal. Ou seja, cerca de 86 pessoas não conseguem encontrar nem emprego formal, nem emprego informal. De uma forma básica, a resposta para este questionamento é esta. Obrigada, Dr. Inocêncio. Reforçando mais uma vez a todos os nossos telespectadores que dirijam-se às nossas páginas LinkedIn, TikTok, YouTube, Pinterest, Instagram, que elas todas estão denominadas Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Deixe um like, se inscreva no canal, partilhe, compartilhe, comente, deixe uma questão que o Dr. Inocêncio fará questão de responder à sua dúvida. Seguindo com as perguntas, Dr. Inocêncio, quais são os principais fatores que influenciam o mercado de trabalho? Bom, na verdade são diversos, mas, portanto, os principais fatores que influenciam o mercado de trabalho incluem avanços tecnológicos que transformam profissões e criam novas oportunidades. Podemos aqui destacar fatores econômicos, como a inflação e investimentos. Podemos também destacar, portanto, o nível de qualificação e experiência do profissional, incluindo habilidades técnicas e comportamentais. E, por último, podemos também aqui destacar a demanda do mercado, que varia de acordo com o setor, ou de setor em setor, neste caso, né? A capacidade de se adaptar, inovar e ter uma visão estratégica também são cruciais nos principais fatores que influenciam o mercado de trabalho, a grosso modo. Como a educação e a qualificação profissional estão impactando o mercado de trabalho? Bom, a educação e a qualificação profissional impactam o mercado de trabalho a aumentar a empregabilidade e os salários. Por outro lado, além de preparar os profissionais para as demandas de um cenário tecnológico em constante mudança, nos dias de hoje, a formação técnica e profissionalizante, por exemplo, oferecem habilidades práticas valorizadas, enquanto a educação superior consolida competência como ética, pensamento crítico e trabalho em equipe, fundamentais para a inovação e o sucesso na carreira de qualquer profissional. Entretanto, não necessariamente significa que as pessoas que se formam acabam sendo mais qualificadas do ponto de vista de competências e habilidades técnicas do que aquelas pessoas que não têm uma formação adequada, porque isto depende muito da experiência adquirida ao longo da trajetória profissional de cada profissional e também, sobretudo,
da aposta que as empresas, por intermédio de suas áreas de recursos humanos ou formação, têm capacitado substancialmente as demandas que favorecem, digamos que, a capacidade da criatividade e inovação para a eficiência operacional numa empresa. Entretanto, assim, de uma forma direta, ser um técnico superior não lhe garante ter competências mais habilitadas do que um profissional que efetivamente não tem um ensino superior. Queridos telespectadores, espero que a nossa entrevista esteja a ser muito prazerosa, que esteja a aumentar mais conhecimentos nas vossas vidas em relação ao tema de hoje, que fala sobre o mercado de trabalho, desemprego e desigualdade social, reforçando também sobre a IA, que é uma empresa prestadora de serviços. Ela surge no mercado angolano para cuidar das pessoas e dos seus negócios. Não obstante, também para cuidar das relações interpessoais dentro das organizações, porque tem aqui certos temas que ajudarão a vocês a aplicar dentro das vossas casas, como por exemplo finanças, contabilidade, dentro das empresas também. Fala também sobre os recursos humanos. Isso tudo no nosso dia a dia reforça-nos bastante. Então, para dizer que a IA está localizada em Luanda, tem como contacto 972 12 83 38, 972 12 83 38. O seu e-mail é ianegócios, direção-geral@gmail.com. Dizendo que o Dr. Inocêncio lançou um livro no nosso mercado e a nível internacional também, no Brasil, cujo o nome é Mercado Financeiro Internacional, Surgimento das Crises Financeiras Mundiais. Ele tem algumas cópias disponíveis para todos aqueles que estiverem interessados em comprar o livro, e aqui vou dar uma ênfase, que é muito importante vocês terem esse livro, porque aqui explica como é que surgiram todas as crises financeiras dentro do mercado internacional. Para vocês adquirirem este livro, é só ligarem para o 972 12 83 38. Não se esqueçam, 972 12 83 38. Reforçando mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, nas nossas plataformas digitais, TikTok, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Twitter, entre outros, e todos estes estão denominados como Conselho de Ideias com Dr. Inocêncio André. Dr. Inocêncio, dando sequência à nossa entrevista, vamos a outra pergunta que os nossos telespectadores estão interessados em saber. Como a desigualdade social está impactando a economia e a sociedade? Muito bem. A desigualdade social tem sido um assunto bastante discutido a nível mundial. Entretanto, eu acho que ainda estamos muito longe de consertarmos de tal modo que todo mundo se sinta confortável. Portanto, a desigualdade social impacta a sociedade de uma forma significativa, de tal modo que vem a gerar pobreza, com a falta de oportunidade e acesso a direitos básicos como a saúde e moradia.
Isto leva ao aumento da pobreza, como já falamos, e inclusive em algumas circunstâncias à miséria. Por outro lado, tende a incentivar a violência, a marginalização, aumentando o índice de focos de manifestações em algumas circunstâncias. Se verificares, como é o caso do que vem a acontecer no Irão, com intenções de destruir bens públicos, incitando crime em alguns casos, de forma intencional por parte de alguns grupos com interesses pessoais ou de estabelecer uma desordem pública como forma de pressionar quem governa por intermédio de pessoas menos esclarecidas. Portanto, a desigualdade social ela afeta a economia de certa forma porque restringe o poder de compra, em algumas circunstâncias movimentam outras franjas também da sociedade econômica ativa, pode ao mesmo tempo também promover a inflação, bem como manifestações, aglomerações, vandalismo, desordem de uma forma estrutural. E, de certa forma, também a desigualdade social é um fator muito crítico que deve qualquer nação ter atenção significativa no sentido de buscarem-se as formas mais adequadas de se poder resolver este problema. E aqui a minha sugestão para todos aqueles que nos assistem e nos ouvem e que estabeleçam-se programas consistentes, realistas e não políticos nesta vertente, que efetivamente passa a olhar para o homem, e aqui quando eu digo homem, todas aquelas pessoas disponíveis para a sociedade, sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum receio, sem nenhum preconceito. Nós temos que unir aqui instituições sociais que efetivamente possam se comprometer com a causa dos direitos humanos, com a consolidação da democracia, do bem-estar, da sociedade ética, civilizada, sem que não venha a ferir sensibilidade de um e fazer com que alguém se sinta muito mais valorizado. Há aqui uma equação que certas entidades podem procurar estabelecer, no sentido que as pessoas possam, pelo menos, estar ao mesmo nível de igualdade, se efetivamente tiverem as mesmas habilidades técnicas e profissionais em outras franjas, de modo que possa se valorizar aqueles que contribuem significativamente, mas possa se justificar com clareza os motivos. Este é um assunto ainda muito difícil de lidar, uma vez que nós enfrentamos um mundo influente, que, digamos, a competência ainda não é tida nem achada em todas as, digamos assim, em todas as corporações, se calhar até também em quase todos os outros países, inclusive os países desenvolvidos. Portanto, o meu apelo aqui vai no sentido de procurarmos criar programas consistentes de acordo à realidade de cada povo, de acordo à realidade de cada país e de cada nação. Muito bem, Dr. Inocêncio. Seguindo com a outra questão, quais são as políticas públicas voltadas para a redução da desigualdade social? Bom, esta é uma pergunta sequencial do que já estava abordando. Portanto, eu creio que as políticas para reduzir a desigualdade social passam a ser a inclusão através de ações como programa de transferência de renda,
programas como merenda escolar, num verdadeiro sentido, sem que haja os desvios, nem processos políticos com interesses de outrem ou de algumas pessoas. Podemos aqui olhar também em outra geografia, a exemplo do Bolsa Família que o Brasil utiliza, se bem implementado também, na verdade, a qualidade e o fortalecimento da assistência social, e aqui vem a questão que eu estava referindo anteriormente dos órgãos sociais, com maior realce, acredito que em Angola nós chamamos de APTES, o Ministério que cuida das ações sociais. Podemos aqui incluir também algumas ONGs, podemos aqui incluir, de certa forma, também algumas entidades que têm interesse em desenvolver ações sociais no país ou em cada país. Portanto, podemos mencionar aqui também investimentos em educação e saúde de qualidade, fortalecimento da assistência social e criação de oportunidade de emprego. Essas iniciativas, no geral, na verdade, buscam combater a pobreza, a discriminação e a exclusão social, ao mesmo tempo que buscam assegurar o acesso universal a serviços essenciais e a tributação mais justa, se bem aplicadas e não desviados por alguns executores. De uma forma generalizada, as políticas públicas voltadas para a redução da desigualdade social devem estar intrinsecamente e diretamente ligadas à realidade e o contexto de cada país. Existem coisas que não vão funcionar em Angola, mas que podem funcionar no Brasil. Não vão funcionar no Brasil, mas que podem funcionar na Argentina. Não vão funcionar em Angola, mas que podem funcionar nos Estados Unidos. Ou seja, a realidade dos povos são diferentes. Então, as políticas também devem se adaptar à realidade e o crescimento na densidade populacional de cada país e realidade concreta de cada povo. Quais são os desafios para a inclusão social e econômica em Angola? Olha, os desafios são vários e são multifacetados, variando entre Angola e o mundo, mas com pontos em comum. Podemos aqui dizer com pontos em comum, isto porque a pobreza e a desigualdade social está em quase toda parte, né? Mas de forma diferente. Um pobre em Angola é diferente de um pobre, por exemplo, nos Estados Unidos da América, né? Mas não deixa de ser pobre de acordo com o índice de pobreza ou o índice que mede cada país e de acordo com a realidade do consumo, investimento, etc, etc, né? Portanto, em Angola especificamente, a dependência excessiva do petróleo, o alto desemprego juvenil e a fragilidade das infraestruturas, eu acredito que são desafios centrais globalmente. Os desafios podem incluir portanto, a volatilidade econômica, os impactos das alterações climáticas, a instabilidade política e a falta de infraestrutura e serviços básicos estão os mais crônicos. No entanto, para resolvê-los, deve existir uma sinergia e vontade de políticos, né? De uma forma integrada, organizada e controlada, e também deve haver, de certa forma, cumprimento, ética daquelas pessoas que vão poder participar deste ambiente tão importante, que na verdade é dos mais importantes para qualquer sociedade no mundo. Entretanto, eu acho que esses são os desafios para a inclusão social, econômica e financeira, não somente em Angola, mas em toda parte do mundo. Doutor Inocêncio, por hoje é tudo. Terminamos mais um Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André, reforçando a todos os nossos telespectadores que partilhem os nossos conteúdos com mais pessoas para que estas mesmas tenham acesso a todos os nossos canais que estão todos denominados com o nome do
Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Estes mesmos canais estão nas plataformas digitais como YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest e entre outros. Dr. Inocêncio, boa noite e continuação de uma ótima semana laboral. Obrigado, até lá, estamos juntos, um grande abraço.